Regis, como é que você começou em termos de televisão? Eu posso dizer que eu não comecei, eu fui envolvido pela televisão, porque eu venho da geração do rádio. Eu estou em rádio e em televisão desde 1947. Filho de atriz e filho de ator. Meu pai era ator, Dario Cardoso, falecido quando eu ainda era menino, era um homem de teatro. Minha mãe, Nora Fontes, seguiu carreira, isso no Rio Grande do Sul, depois viemos para São Paulo, onde Nora começou a trabalhar na Rádio Tupi Difusora. Eu, garoto ainda, mais ou menos entre 12 e 13 anos, comecei também a trabalhar no mimeógrafo da Tupi. Do mimeógrafo da Tupi, rádio até então, eu ia fazendo umas pontinhas no rádio teatro. Fui fazendo umas pontinhas, fui me tornando ator. E com a ida de Vitor Costa a São Paulo, Vitor comprou a Rádio Excelsior e transformou em Rádio Nacional. Dermival Costa Lima, que então era diretor da Rádio Tupi, levou alguns elementos para trabalhar com ele, elementos com quem ele se adaptava bem. Eu ainda relativamente jovem, tinha 17 anos, fui convidado e com o maior prazer acompanhei o estimado chefe, como nós o chamávamos na época. Fomos para a Rádio Nacional, inauguramos a Rádio Nacional. Um ano depois, Vitor Costa comprava o Canal 5, transformando então a organização Vitor Costa. Costa Lima foi para a televisão e me convidou. Fui então para a televisão como diretor de estúdio e ator, mas já louco para mexer em tudo, né? Mas você acompanhou o início da TV Tupi também? A inauguração, por exemplo? Eu tinha, eu acho que 14 anos ou 15, mais ou menos. Então era curioso, porque nas horas de folga, os atores, todos nós, porque o Sumaré ficava longe, então os atores tinham os programas o dia inteiro, programas de rádio. Então iam todos de manhã para lá. Passávamos o dia como se fosse uma família. Fazíamos festas de São João, festas de Natal, encenávamos peças no palco auditório da Tupi e jogávamos futebol. Com o advento da televisão, tivemos que parar de jogar futebol, porque exatamente o nosso campo foi transformado no primeiro estúdio. E eu, de brincadeira, garoto, ainda ajudei com uma picareta a quebrar o cimento para começar a construir as paredes do estúdio. Então eu vi nascer a televisão, os caixotes que chegavam, o boom, esse microfone alto que trabalha por cima das câmeras, que tem aquela manivela, que tem aquela cordinha, parecia uma vara de pescar. E a gente não tinha muita noção. Eu, por exemplo, que via só através de fotos, achava engraçadíssimo. Um dos primeiros testes de televisão, porque além de tudo, além de eu trabalhar como ator, ser contra-regra, eu, na hora de ensaio dos programas musicais, tinha um conjunto chamado Rago e Seu Regional, que ensaiava, e como eu gostava muito de ritmo, de música, eu ia lá, brincava com os instrumentos, acabei fazendo parte do conjunto, gravando discos, fazendo bailes, fazendo shows, e participei de um dos primeiros testes em que o Homero Silva apresentava a Hebe Camargo cantando, um teste para os monitores que existiam na cidade, eram poucos na época, e o Rago e Seu Regional acompanhavam a Hebe Camargo, e eu participei dessa aparição. Isso antes do Frei Mojica vir cantar. De certa forma, começando assim tão jovem, para você, pessoalmente, era uma espécie de brincadeira a televisão? Não, porque eu, infelizmente ou felizmente, não sei, sempre fui muito responsável. Eu tenho dentro de mim, através de todos esses anos, o horário. Esse cameraman que me focaliza no momento, Ferraz, um grande amigo, é testemunho do nosso trabalho junto, que cruzamos os nossos caminhos bastante tempo na televisão, sabe disso, porque estava dentro de mim, eu não conseguia chegar atrasado, eu não conseguia admitir que as pessoas chegassem atrasadas. Então, nunca foi uma brincadeira, sempre foi uma responsabilidade. Desde garotinho, sempre fui muito responsável. E no início, na Paulista, você como assistente de estúdio, como é que eram as suas funções? O que é que você era obrigado a fazer? Aquilo era um negócio incrível, porque era quase amadorística a televisão ao vivo. A televisão ao vivo não permitia erros. Se acontecessem, estavam lá registrados e as pessoas viam, criticavam. Então nós não podíamos errar, nós não tínhamos o videotape, nós não podíamos parar e refazer. Então aconteciam coisas curiosas. Nós no Canal 5, por exemplo, na época em que Álvaro Moya, com quem eu aprendi muito sobre técnica de cinema, que hoje eu emprego nos meus trabalhos, o Moya me mostrou um outro lado do cinema, me fez gostar do cinema, da técnica. Então, para mim, por exemplo, era muito importante, em um determinado momento da história, em que o assassino vinha com o revólver, apontava para o ator, dava um tiro.
O ator que até então estava contracenando com ele, todo limpinho, sem nenhuma marca, eu combinava com o Moia dava um corte para a câmera no sujeito que ia tirar, eu entrava abaixadinho com o sangue na mão e sujava a roupa do ator. Quando ele dava o tiro, o ator colocava a mão, quando tirava já tinha o sangue. Quando isso era perfeito, e sempre foi, graças a Deus, eu vibrava com os elogios do Moia. Para mim, me pagava qualquer salário. E como nós tínhamos todos os sábados uma apresentação, um teatro, e ao vivo aconteciam alguns acidentes, eu previamente ia ao guarda-roupa e escolhia a roupa da peça em questão. Se a peça fosse de época, eu procurava um paletó de rendas e um jabô e ficava mais ou menos preparado para entrar em cena, para quebrar qualquer galho, porque às vezes não dava o ator em cena, esquecia um texto ou um objeto esquecido pela contra-regra, havia necessidade então de eu entrar. Então eu entrava tranquilamente, como se fosse um transeunte, as coisas se complicavam às vezes quando era numa determinada sala, um lugar particular, aí eu não podia entrar, então tinha que inventar. Eu avisava o diretor da TV, dava um close da parede, um close do ator, o ator ficava reagindo enquanto eu entrava por baixo dos móveis para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E nessa fase eu tenho 2 acidentes que hoje em dia eu reputo engraçadíssimos, na época me feriram muito. Nós ensinávamos uma peça chamada Por Quem os Sinos Dobram, em que no final o ator principal, no filme, no cinema, foi o Gary Cooper. No Canal 5 nós fizemos com o Francisco Negrão. Então, como havia sido um espetáculo muito difícil, e o final até então havia transcorrido normalmente, o Francisco Negrão cai no chão e a montanha explode e começa a cair as coisas em cima dele e ele ia morrer. Como o estúdio era muito pequeno e muito baixo, na cena anterior haviam 2 cavalos participados da cena e saíram do cenário, mas eles não podiam sair muito porque o estúdio era pequeno, ficaram parados em cima de mim. Eu, um falso gaúcho, tenho muito medo de cavalos. Então, para vocês terem ideia, eu tinha a incumbência de quando eu visse a explosão, o disco, o som, eu tinha que puxar uma corda e fazer cair serragem para dar ideia de terra. E eu estava com o script na mão, com papel na mão e segurando a corda. De repente, aqueles 2 cavalos encostam em mim, de marcha ré, eles vieram de costas em cima de mim, me impressionaram contra uma parede. Então eu com o script na mão, o que eu fiz? Eu peguei o script, mordi e com essa mão fiquei empurrando os cavalos. Fiz a explosão. Quando a câmera começou a afastar, que era o final da peça, a câmera foi afastando, afastando, mas o estúdio era pequeno, para ela afastar, ela ia entrar num outro cenário. Então eu tive que sair correndo e começar a afastar os móveis e ajudar no carro da câmera. E a câmera vinha afastando, vinha afastando. E eu não sabia bem o que dizer para o Francisco Negrão, que estava morto. Mas ele só levantaria quando eu dissesse. E nós temos uma espécie de código, né? Ok, acabou, valeu, para o ator saber que ele está livre, porque ele estava morto e não podia saber. Acontece que eu estava tão entusiasmado, e a câmera afastando, e aquele negócio difícil, empurra a móvel daqui. E eu comecei, boa, Negrão, boa, Negrão, boa, Negrão. E ele levantou e começou a se limpar. Como é que é? Estava bom? Estava no ar. Então o morto ressuscitou. É um dos grandes foras da minha vida na televisão. Agora, Regis, você que praticamente cresceu dentro da televisão, você não sente falta de não ter feito alguma coisa durante esse tempo, nessa sua adolescência ou infância, que não estivesse ligado à TV? Bom, eu fui obrigado a parar os meus estudos. Eu queria ser arquiteto. Era a minha grande frustração. Isso eu consegui amenizar auxiliando os cenógrafos com quem trabalhei e bolando planos e bolando efeitos. Inclusive, eu tinha uma fase muito grande em São Paulo, que eu produzia musicais e que eu usava muito efeito de luz e muito efeito de cenário. A fase toda da Tupi, lá com o Cassiano, uma série de experiências que fizemos, eu e Faro. Eu participei com o Faro e com grande orgulho do musical mais importante, que eu acho, da televisão brasileira, que foi o Mobile. Fizemos juntos vários anos. Fizemos umas outras experiências também com música concreta. E o Cassiano nos deu todos os horários da meia-noite para fazermos musicais. Foi uma época maravilhosa. Independente disso, a minha grande frustração é cinema. Eu aprendi muito a técnica de cinema e sempre é o que eu coloco no meu trabalho.
Mas eu quero fazer cinema. Eu tenho propostas para fazer, para dirigir, e pretendo fazer agora que eu estou um pouco mais tranquilo, em que eu dirijo só as séries do Bem Amado. Eu tenho um pouquinho mais de tempo, entramos agora em férias em novembro, e talvez eu faça, então, um filme acabando assim com uma das minhas frustrações. Mas tive muita sorte na minha carreira, minha carreira sempre foi de ascensão, felizmente nunca tive problemas maiores, e sempre subi, pelo meu trabalho, pelo meu valor, e espero continuar subindo, espero continuar podendo fazer mais alguns trabalhos importantes dentro da televisão. Vamos voltar um pouquinho para o começo, né? É. Sobre o aprendizado em televisão. A coisa empírica, um ensinando aos outros. Conta um pouco disso para a gente. Que coisa curiosa, né? Por exemplo, eu tinha noção de ver o botãozinho, a câmera, as 3 imagens, o close, quando deveria ser dado um close. Eu comecei a aprender quando deveria ser dado um plano americano. E nós não tínhamos, naquela época, as lentes que trabalhávamos, as lentes em prato. Então, se um cameraman com uma lente 90mm conseguisse fazer um traveling, uma aproximação sem tremer, era um sucesso. E eu pratiquei câmera e fiz mesa redonda. Eu não era cameraman, eu era assistente de estúdio. Mas as mesas redondas, no final de noite, cameraman cansado, era o grande aprendizado. A gente tentava fazer direção de TV, eu fazia câmera para saber movimentos, e eu era pau para toda obra. Eu estava no estúdio, não tinha cameraman, eu pegava a câmera, fazia comercial, nós estávamos ensaiando do teatro, o cameraman do futebol faltava, eu ia lá fazer, e foi de um aprendizado que eu não sei, as coisas foram acontecendo. Eu acho que a necessidade nos obrigou. É evidente que eu tinha uma escola de plano de som, tempo de rádio, porque como eu fazia ruídos, eu tinha noção do plano de som, eu não tinha noção ainda do plano de imagem. E isso foi acontecendo na minha vida, através do Cassiano Gabus Mendes, com quem aprendi muito também, e Álvaro Moya, que foram 2 figuras importantes da minha formação. E tive a feliz possibilidade de voltar a trabalhar com o Cassiano agora aqui no Rio, na TV Globo. O que mais? Bom, eu fui apanhado várias vezes, tendo que fazer determinadas coisas que nunca havia feito. Uma vez fui jogado dentro de uma cabine de locução para descrever os páreos, que como o Canal 5 tinha um acordo com o Jockey Club, era a única emissora que exibia os filmes do Jockey Club em São Paulo. Eu tinha uma noção, eu nunca me apaixonei por turf, não gosto de turf, não gosto de cavalo. Sou um falso gaúcho, volto a repetir. E não tinha locutor, então eu precisei ir para a cabine e me disseram, você lê, acho que é placê, dupla, e eu, quando passar o número, então fui lá e coloquei um pouco a voz, não cantei, eu acho, na televisão, não, cantar não cantei, mas dublei muitos instrumentos, participei de muitos shows, tocar já toquei, tocava instrumentos, uma vez formamos um trio, eu, o Miele e o Walter Arruda, num programa, eu tocando contrabaixo, Miele bateria e o Walter Arruda piano. E, quer dizer, toda um trabalho assim. Houve uma época, eu me intitulei até guarda de trânsito, porque eu não era mais assistente de estúdio. O assistente de estúdio, vocês sabem, é um representante do diretor dentro do estúdio, é o sujeito que está de fone e que ouve as ordens lá de cima, que tenta coordenar tudo. Nós não trabalhávamos de fone. Nós tínhamos que ter muita experiência para saber quando uma câmera estava no ar e a outra não estava, que plano estava, para saber se podíamos nos aproximar. Era uma experiência maior. Então, nós tínhamos uma sala, um estúdio de 4x4, mais ou menos, em que nós colocávamos aqui numa parede várias tapadeiras de, por exemplo, 4 comerciais, os ímpares e do lado de cá do estúdio os pares. Então, as câmeras estavam aqui fazendo esse comercial. Terminava esse comercial, havia na época muito comercial ao vivo, terminava esse comercial, enquanto entrava um filme comercial, a câmera virava para cá, nós tirávamos essa tapadeira, colocávamos a mesa com liquidificador ou com alguma coisa que fosse o comercial, fazíamos o comercial. Aí entrava outro comercialzinho, virava para cá. E tudo isso era comandado por mim, porque eu já deixava as mesas em fila com os respectivos objetos a serem vendidos. Então foi uma fase do Canal 5, essa que eu conto, onde não havia espaço, era um prédio ali na esquina da Paulista com a Consolação, hoje em dia é uma tinturaria. Quem passar por ali, por curiosidade, espie. Como é que uma tinturaria desse tamanho serviu de estúdio? Para vocês verem. Às vezes nós montávamos o segundo ato das peças no segundo andar do prédio. Tínhamos que subir correndo as escadas.
E peças de época, por exemplo, ali passava ambulância toda hora do hospital, pronto-socorro, do Hospital das Clínicas, né? Então era terrível, 1900, 1800, uma loucura. Aí tinha que subir música, o ator já estava alertado, para se ouvir sirene faz uma pausa, porque vai subir música para não se ouvir a sirene. Depois que passar a sirene, nós religamos o microfone para você falar. Depois, quando fui para Tupi, que era o meu maior sonho, eu escondido no Canal 5, eu assistia TV de vanguarda. Porque havia uma espécie de proibição boba, né? Você não pode assistir outro canal daqui e tal. Mas eu assistia escondido. E assistia o Vanguarda, que o meu maior sonho era um dia participar do Vanguarda. E eu participei do Vanguarda e foi um dos momentos mais importantes da minha vida, quando o Cassiano me disse, você vai dirigir o Vanguarda. E eu fui dirigir o Vanguarda. E trabalhei também no Vanguarda como ator, várias vezes. Um dos momentos importantes da minha carreira. Regis, você falou em concorrência com outras emissoras. Como é que funcionava isso? Em termos de elenco, de contratação e tudo mais? Eu tenho a impressão que nós vamos sofrer agora, sofrer no bom sentido, uma nova reviravolta na televisão brasileira, com essa abertura de duas novas redes. Nós tivemos a fase do Vitor Costa, que revolucionou a televisão, o rádio na época. Primeiro o rádio, que ele foi para a rádio, e depois a televisão, quando ele comprou a televisão. E depois o Edson Leite, no Canal 9, que também foi outra bruta revolução. E isso é benéfico, porque obriga você a procurar novos valores, e os novos valores têm oportunidade. Hoje em dia tem muito colega nosso desempregado. Eu tenho a impressão que, com a abertura dessas duas redes, o campo de trabalho será bom, será reconfortante, será... Enfim, será bom para todos, né? E nesse iniciozinho, como é que era? O início... em termos de concorrência, só existia a Tupi e a TV Paulista. Como é que elas Não, concorriam? Record, né? Antes, né? Não, foi Tupi e Paulista primeiro Paulista? e depois Record. Eu não me lembro bem, não. Porque, não, é claro, eu confundo porque nós começamos no Canal 5 depois. O Canal 5 foi inaugurado, não se tomou muito conhecimento, porque era num prédiozinho, curioso, né? Não vai vencer, porque não tem elenco, e nós achávamos na época que precisava ter uma rádio, porque a Tupi, TV Tupi foi criada com todo o elenco que vinha de rádio, né? E a Paulista não tinha nenhuma rádio, ela não era associada a nada. Então a gente não acreditava muito na Paulista. E realmente ela demorou um pouquinho. Com o Vitor Costa que ela conseguiu alcançar uma posição. Posição essa graças à Rádio Nacional, que o Vitor comprou e montou um elenco de atores de orquestra. Então o Canal 5 começou a ter o que transmitir, programas de peso, com os maiores cantores, os maiores atores da época. Atores não, porque a Tupi sempre comandou. E eu quero fazer um registro que eu acho da maior importância. Cassiano Gabus Mendes criou um estilo de direção de teatro. Todos nós que passamos pela Tupi, copiamos e adaptamos esse sistema criado pelo Cassiano. Henrique Martins e eu viemos para a TV Globo, no início, eu um pouco antes do Henrique, mas só com a vinda do Henrique é que eu me uni a ele, e fizemos então o início de novelas na TV Globo. Eu Compro Essa Mulher, Sheik de Agadir, Sombra de Rebeca e por aí afora. Foi então que o Rio de Janeiro passou a determinar artisticamente a televisão, os teatros. Eu me orgulho de ter, junto com o Henrique Martins, modificado isso. Regis, na década de 50 aconteceram várias coisas, vários programas importantes. Você poderia citar alguns e dar algumas coordenadas a respeito desses programas? Década de 50, né? Estamos em 80, vão passar 30 anos. Eu me lembro meio confuso, eu não sei ordenar assim. Eu me lembro, por exemplo, de programas como Céu Limite. O programa Céu Limite, o intervalo comercial que antecedia o Céu Limite, custava 50% a mais do que o preço comum do intervalo. Então o programa tinha que entrar às 10 horas, a partir de 9h30 começavam os comerciais do Céu Limite, que antecediam o Céu Limite, que realmente foi um dos maiores programas da época.
A Tupi tinha também, evidentemente, não contando TV de vanguarda, que era maravilhoso, nem o TV de comédia do Vietri. Isso, teatro. Tinha os musicais da Record. Os musicais que contavam com a direção excelente do Newton Travesso. Eu me lembro que eu ligava toda sexta-feira, se não me engano, para assistir, além de ser gaúcho, é claro, o Conjunto Farroupilha. O Newton com o Bilu, se não me engano, eu não me recordo bem o nome do cenógrafo, mas era um amigo nosso da noite. Fazia uns cenários delicados, uns cenários com madeira pintada de branco, e o Newton dando um show de imagem, o quarteto vocal. Enfim, era um musical de fazer estremecer. E Newton fazia também os balés da Record, maravilhosos. Newton sempre teve muita sensibilidade. No Canal 5 nós tínhamos o Teledrama Três Leões, que nós queríamos brigar com a Tupi no setor de teatro, né? Então o Teledrama Três Leões era todos os sábados. Nós variávamos os elencos. Uma semana era um elenco, na semana seguinte era outro, para não cansar. Então ficávamos mais ou menos com 15 dias, sempre sob a direção do Moia. Tínhamos o Hit Parade, no Canal 5, produzido pelo Leonardo de Castro e o José Castelar. Muito bem produzido, porque tínhamos cenários maravilhosos na época. O Rodrigo Cid foi um dos nossos cenógrafos. A direção era de Moia, era o Clodoaldo Seabra. Tínhamos outro grande musical também chamado Quando os Maestros se Encontram. Eram 5 maestros que eram convidados e faziam arranjos com uma orquestra sinfônica e era apresentado no auditório. É isso mais ou menos o que eu me lembro da época da década de 50, desses musicais. E quanto à década de 60, quais os programas mais marcantes, além de alguns acontecimentos como o advento do VT, por exemplo? Na década de 60, na minha opinião, o programa mais popular foi Essa Noite Se Improvisa, comandada pelo Blota Júnior. Essa Noite Se Improvisa, para quem não sabe, fez com que aparecesse o irmão da Maria Bethânia, Caetano Veloso. O Caetano foi projetado nacionalmente, não como compositor, e sim como vencedor, para a sorte nossa, porque depois se transformou nesse compositor, ou teve a oportunidade de mostrar melhor os seus trabalhos, e se tornou esse maravilhoso compositor que é Caetano Veloso. Não conheço, só de vista, um dia gostaria de lhe apertar a mão. Nos cruzamos várias vezes, e na nossa profissão é curiosa, às vezes tem-se a impressão de que se conhece as pessoas por vê-los no ar, e às vezes por cruzar no ensaio. Caetano Veloso é uma pessoa que eu gostaria de conhecer. A Excelsior com seus festivais, a minha querida Elis Regina, onde apareceu. Os festivais da Record também maravilhosos. E as atrações internacionais que a Record trazia naquela época. Nat King Cole, Sam Davis Jr., olha, um infindável número de cantores e cantoras que se apresentaram. Dia D. O Dia D, da minha amiga Cidinha Campos, foi, na minha opinião, o precursor do Fantástico. Cidinha mais ou menos tinha esse tipo de esquema montado. Era um programa variado, com reportagens, com musicais, enfim, uma série de coisas. E nós, na Tupi, apresentávamos o FNV Show, um tipo de musical feito aqui no Rio, e que uma equipe do Rio, metade da equipe ia para São Paulo, Borjalo ia para São Paulo, junto com Carlos Thierry, Fernando Barbosa Lima, e eu me unia a eles lá e produzíamos esse programa em São Paulo, com musicais, entrevistas, com Odete Lara, e com toda uma série de apresentadores maravilhosos, entrevistadores. Roberto Carlos, a aparição do Roberto Carlos, com aquele programa para a juventude, em que o tremendão Erasmo participava, Vanderleia, Bibi 60, produzida pelo Manuel Carlos, também foi um grande sucesso da Excelsior na época. Eu fiz um programa que se tornou de boa audiência aos domingos, um musical, com o Peri Ribeiro. Peri acabava de aparecer,
Chama-se Peri como Show. Eu fazia um trocadilho com Perry como Show. Spotlight do Abelardo Figueiredo, maravilhoso. O dia que nós reunimos Simonal e Elis Regina foi um banho, foi um dos melhores musicais que já fizemos. Fizemos porque eu era diretor de TV, procurava sempre os ângulos bons. E o produtor, naturalmente, era o Abelardo. Senhor Show, foi o primeiro programa de show transmitido do Rio-São Paulo. Era a primeira vez que se mandava imagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, com o mesmo patrocinador. E a Tupi, com o seu tradicional aos domingos, às 7 horas da noite, ia de 7 às 10, se não me engano, o Grandes Atrações Pirani Filco. E essa coisa veio vindo toda com o VT, com o videotape. E o videotape é uma curiosidade da minha carreira. O videotape me fez com que eu me afastasse do meu trabalho de ator. Porque nós estamos fazendo uma novela à tarde, eu de galã, com a Vera Nunes. Vera Nunes era a heroína e eu o galã. Então os técnicos da Tupi, naquela tarde, haviam acabado de montar o videotape e gravaram para teste aquela novela que fazíamos à tarde. Terminada a novela, nos chamaram para assistir. E eu tive uma surpresa muito desagradável. Eu não era um bom ator. Eu não me achava um bom ator. Eu não inflexionava de acordo com os meus gestos, nem com a atitude do meu personagem. Então eu não quis me tornar um canastrão. Eu preferi participar mais da parte artística atrás das câmeras. E abandonei a minha carreira de ator. Regis, mas essa não foi a única vez em que você foi uma espécie de cobaia do desenvolvimento técnico da televisão. Aconteceu isso em termos de cor na TV também? Olha que lembrança bacana. Olha, eu não tinha me ligado nisso. Inclusive é uma curiosidade maior também. Eu fiz a última novela preto e branco, que foi Estúpido Cupido, aqui na Globo. Aqui, que nós estamos fazendo entrevista no Rio de Janeiro. O Bem Amado, novela de Dias Gomes, escolhido pelo Daniel Filho, que então dirigia o departamento de novelas da Globo, a ser o responsável pela direção, segundo ele, palavra dele, de que eu era bem organizado, ou talvez o mais organizado na época, e como a televisão colorida exigia uma série, como exige, uma série de sacrifícios, eu despontava como o mais próximo organizador de uma novela colorida. E realmente foi uma dor de cabeça os primeiros capítulos. Porque eu fiz uma série de viagens aí pelo exterior e visitei muitas emissoras de televisão, um pouco antes de fazer essa novela. Mas uma coisa é você assistir, outra coisa é você participar. Havia uns pequenos erros de cor, de cenário, de roupa, a luz estava um pouco errada também, mas mesmo assim enfrentamos o leão. Conseguimos dominá-lo. Eu, por exemplo, me lembro como se fosse hoje, briguei com um dos melhores amigos meus, que é o meu iluminador, Silvio Carneiro, porque eu gravei uma cena com o Paulo Gracindo 22 vezes. Eu gravei essa cena de todos os ângulos e não conseguia obter uma boa imagem. O Paulo Gracindo de branco entrando num armazém. Então eu tentava entrar em close, não dava. Puxa a câmera mais para trás, plano americano, não dá. Muda a luz toda, não dá. Muda a câmera de porta, porque era um bar, um restaurante, não dá. Foi uma loucura. Até que nós achamos a seguinte solução: não podemos gravar direto sol e sombra. Não podemos gravar sol e sombra. Então, o que vamos fazer? Vamos gravar só no sal, ele sai de 4, depois viramos a câmera para o escuro, iluminamos o escuro e fazemos só dentro do bar. Foi a solução e daí viemos aprimorando. Mas realmente foi uma loucura. Por 3 vezes eu tentei desistir. Felizmente, não foram aceitos os meus pedidos de desistência. Senão hoje eu não teria tido orgulho de saber que o Bem Amado foi exibido e é exibido em vários países, aproximadamente 25 ou 26 países. E minha surpresa também é saber que no Festival de Novelas do México, eu concorri a um prêmio de melhor diretor com 2 mexicanos, 3 indicações, na forma da entrega do prêmio Oscar. E o Bem Amado em Nova York. Eu ligar a televisão e assistir num canal que é de exclusividade para os latinos, o Bem Amado sendo exibido em Nova York. Quer dizer, me realizei. Confesso que fiquei artisticamente realizado.
Regis, a gente nota que os profissionais que atualmente estão atuando de uma forma efetiva vieram dessa época do início da televisão, da época pioneira, como você, por exemplo. O que é que você acha disso? Você acha que realmente não existe uma escola capaz de formar o pessoal para a televisão e realmente tem que viver a coisa para conseguir? Realmente. Por exemplo, infelizmente tem um colega nosso, que eu espero que já esteja recuperado, que é o Gonzaga Bota, que é uma pessoa maravilhosa, que eu conheço há 35 anos ou 34 anos. Trabalhamos juntos na Tupi, garotos os dois. E realmente o Gonzaga também vem da televisão ao vivo. Gonzaga, como eu, passou também uma fase difícil, essa agora, um problema de coração, que eu também passei, por incrível coincidência, e acho que na nossa profissão, o coração, que é a nossa emoção, nos passa umas rasteiras de vez em quando. E nessa fase toda você vê, por exemplo, se contarmos nos dedos, os diretores de novela. Walter Avancini, criado comigo, crescemos juntos, dois garotos, na Tupi, dirige ainda hoje. Reinaldo Buri, que era a câmera da Tupi em 1952, 53, se não me falha a memória, também é diretor hoje, até hoje. Gonzaga Blota, que tem também uma grande vivência. Daniel talvez seja o mais jovem, Daniel Filho, talvez seja o mais jovem, mas ele já é ator há muitos anos. Como diretor, tenho a impressão que foi depois de uma experiência que ele teve na Excelsior, ou uma experiência de cinema. Ele era antigo como ator, não como diretor. Henrique Martins, Carlos Zara, tem mais alguém? Erval Rossano, Jardel Melo, já começa a ficar difícil as situações, principalmente parte teatral. Estou citando mais a parte teatral, não a parte de shows. Sabe, já começam a raiar. Por exemplo, eu tenho que já pensar em um nome. Tem os novos que surgem. O Pieri, fazendo plantão de polícia. Paulo José, relativamente novo também na profissão, de diretor, que é um homem que veio de teatro. Marcos Paulo, ator que está dirigindo, fazendo as suas primeiras incursões. Não aparece, não tem havido renovação. Apesar do videotape facilitar. Porque nós estamos vindo de uma época em que não havia videotape e você não podia errar. Então você tinha aquela emoção a todo momento. Hoje em dia te permite uma maior frieza ao videotape. Sabe que se errar, para, volta, corrige. Naquela época não havia. Então eu acho que a formação, nós não temos escolas, eu acho, no Brasil, eu nunca ouvi falar que nós tivéssemos, nem nas próprias faculdades, nunca soube. Acho que esse é o grande problema. Regis, com o horário das 10 da TV Globo, vocês tinham uma certa abertura para experimentação. Com o fim dela, qual é a solução para isso? Para se tentar para se conseguir horários para tentativas novas, experiências novas? Você diz na Globo as novelas das 10, é isso? Isso. Bom, nós temos agora os especiais, a série, que nós temos tido experiências. Por exemplo, o Bem Amado, o Dias Gomes ataca de uma maneira risonha problemas sérios. O Dorico é uma figura maravilhosa, é o político brasileiro. Evidentemente, elevado ao seu exagero. Carga Pesado tem apresentado temas ousados. Plantão de Polícia também, Malu. Eu acho que, eu não sei o que a Globo pretende para o ano que vem, mas, na minha opinião, eu acho que deveria voltar a novela das 10. Porque a novela das 10, pelo seu próprio horário, é sempre mais adulta. Trata de problemas mais sérios. Minha impressão. Você não considera, então, que o seriado seja uma espécie de evolução da telenovela, um segundo passo? São dois gêneros totalmente separados? Porque novela, você está acostumado à novela, você não tem competidor. Não existe competidor no mundo inteiro para a nossa novela. Para séries existe. Há pouco tempo a televisão estava exibindo a série do Howard Hughes,
em que ele manda comprar aviões da Primeira Guerra Mundial para fazer testes. Nosso seriado não comporta financeiramente que se mande comprar aviões ou automóveis para arrebentar. Então, fica aí uma grande rivalidade, uma grande comparação que nós estamos perdendo. A não ser que nós façamos coisas brasileiras, estritamente brasileiras, como é o caso do Bem Amado, que é um personagem brasileiro. Então nós estamos lá com nossos burrinhos, nossos cavalos, nossos barquinhos, então aí nós vencemos. Caso contrário, acho difícil. É uma produção muito cara. E realmente a gente aproveitava muito mais. Eu vou alugar para a Globo isso. O que você vai me perguntar? Sobre Miele. Regis, você teve uma carreira, de certa forma, paralela com a do Miele. De que forma vocês se interinfluenciaram? Miele é um cara maravilhoso, um dos maiores amigos que eu tenho. Nos encontramos várias vezes, em várias épocas. Ainda garotinhos, Miele com sua mãe, atriz, na Rádio Excelsior. Miele, na ocasião, era ator mirim. Depois desapareceu, não nos encontramos mais. Anos depois, me encontro com Miele, não me lembro se num baile, e disse a Miele, aparece lá no Canal 5 para a gente conversar, bater papo. E o Miele apareceu no Canal 5, que naquela altura era na Rua da Consolação, esquina com o Paulista. E o Miele foi lá um dia, visitou o estúdio, e foi no dia seguinte, começou a frequentar o bar que nós temos ao lado, ficamos batendo papo. E de tanto ele ia, um dia eu perguntei, pô, Miele, por que você não vem para cá? Eu falo com o Costa Lima e você vem me ajudar, que eu estou apertado, sou eu sozinho como diretor de estúdio. O Miele, vamos ver, então fala com o Costa Lima. Eu falei com o Costa Lima, apresentei o Miele, Costa Lima autorizou e o Miele começou a trabalhar conosco. E, assim, na hora, o Miele optou e foi como contra-regra do departamento comercial. Houve uma temporada, ele fez algumas pontinhas como ator, e ele era muito gozado, sempre em qualquer reunião, ele era sempre mais gozado. Houve a fundação de uma emissora de televisão aqui no Rio de Janeiro, TV Continental, e Miele foi convidado e veio para o Rio. E aí subiu a carreira famosa dele, foi com uma rapidez espantosa. Miele se uniu ao Ronaldo Bosco, também outro grande amigo que eu tenho, e os dois, 15 dias antes da inauguração da TV Globo, convenceram a todos aqui no Rio que eu era um bom diretor de programas, e eu fui convidado a vir para a Globo do Rio, e permaneço até hoje graças a esses meus dois padrinhos maravilhosos. Sobre essa mulher, Carlos Alberto, Leonor Magalhães e Zimbis, que é a primeira novela da Globo de sucesso. Aqui são cenas da Restinga da Marambaia, onde fizemos o Sheik de Agadir. Nessa época a Globo não tinha caminhão de externa. Nós alugamos um caminhão de uma empresa de mudanças e instalamos 2 câmeras e fomos para a Restinga da Marambaia fazer o Sheik de Agadir. O nosso deserto era lá. Para. Não para não. Deixa eu ver. Qual é que é? Essa? Só que está um pouquinho torto para mim aqui. A Sombra de Rebeca, Mário Lago fazendo um japonês e Ioná Magalhães. Foi a segunda novela que Henrique Martins e eu dirigimos na Globo. Henrique Martins e Leila Diniz. Anastácia, a mulher inesquecível. Direita? Direito, e aqui. Essa. Esquerda tua. Um pouco torto, viu? Não, mas esse aí você não tira. Esse não tira nunca. Segura assim um pouquinho. Pode ir? Sangue e Areia. Tarcísio Meira, Glória Menezes, Terezinha Amado. Vou repetir, vai, senão fica chato. Sangue e Areia. Tarcísio Meira, Glória Menezes e Tereza Amaio. Rosa Rebelde, Tarcísio e Glória.
A Cabana do Pai Tomás, Sérgio Cardoso, vivendo o papel do negro. Pigmalião 70, novela de Vicente Cesso, Tônia Carreiro. Minha Doce Namorada, Cláudio Marzo e Regina Duarte. Primeiro Amor, a estreia da Araci Balabanian na Globo. Paulo José, Shazam e o Flávio Miliaccio, xerife. O bem-amado Paulo Gracindo, na primeira apresentação. Agora ele mudou um pouco o cabelo na série atual, mas é mais ou menos parecido. Essa é melhor, essa aqui. Paulo Gracindo, numa interpretação famosa, de O Velhinho, de Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade. Nessa foto, o elenco inteiro dos Ossos do Barão. Eu não me encontro porque eu havia deixado a novela e estava, na época, produzindo O Espigão, uma novela também de Dias Gomes. Quem dirigiu esse final foi o Gonzaga Blota, aqui no final da foto. Aqui. Esse cenário espetacular de Mário Monteiro foi da novela O Espigão. Nós tínhamos 3 andares funcionando direto, sem corte. Espetacular. Novela O Espigão, de Dias Gomes. Aqui uma cena final, nos estúdios da Cinédia, onde gravamos os últimos capítulos da novela Escalada. Aqui uma reunião de todo o elenco no final da gravação. Aqui o elenco de mulheres, eu disse por brincadeira que na televisão não podiam mais aparecer mulheres feias. Então reuni no elenco de O Anjo Mau uma série de mulheres bonitas. Essa é uma foto do Espigão, Bete Faria, Milton Gonçalves e Rui Rezende, novela de Dias Gomes. Eu não ouço falar dele. Minha fase de contra-rega, levantando e abaixando o microfone para os cantores. Não havia microfone automático de botão ainda na época de rádio. E minha fase de contra-rega em que eu montava orquestra, empurrava piano, estante. Aqui levantando o microfone para Sônia Maria Dossi. Então, a nossa Shirley Temple brasileira. Ali atrás do microfone, o Wilson Brasil, o Wilson Miziara. Aqui, ó. Aqui minha fase de músico, né? Aqui com o Rago e seu regional. Eu estou aqui atrás, tocando os instrumentos de ritmo. Participei com o Rago de vários shows e bailes. E gravei também com a orquestra de Jorge Henry. Meu trabalho primeiro na televisão como ator, eu fazia um cego. Eu apareço aqui ao lado de Francisco Negrão. O Francisco Negrão está de costas. Essa atriz é Martine Carol, famosa atriz francesa, uma das primeiras atrizes francesas a aparecer nuas no cinema. Sua visita aos estúdios do Canal 5. Eu aproveitei para fazer
meio de bicão ali, né? Fotografar. Aqui o marido dela aqui na frente tá fazendo um charme. Quem é este chato brasileiro que tá aí atrás, né? Aqui aqui, na minha opinião, um dos meus melhores trabalhos como ator. Horas de desespero. Eu, Rutschelski, Edson França e Valdir Guedes. Teledrama Três Leões, direção de Álvaro Moya. Tá. Primeiro aqui, ó. Álvaro Moya e eu, num dos momentos em que combinávamos a produção de um teledrama. Aqui. Aqui, ao lado de Miele, Avancini e Walter Arruda. Havíamos vindo da Fenite, onde fizéramos os jograis. Uma loucura que nós fizemos naquele palco. Os 4 fantasiados de Aqualoco. Aqui tem que ser panorâmico. Eu e a... Vera Nunes e eu na famosa cena que me fez desistir de ser ator. Foi com essa novela que estrearam o videotape, A Máquina, e gravaram para testar e me chamaram para assistir. Foi aí que eu desisti de ser ator.